início da minha trajetória na Pacto coincide muito com o início de uma exploração da minha capacidade profissional de realmente apoiar e ajudar empresas a crescer. Eu tinha recém-formado em administração de empresa pela Universidade Federal de Viçosa e logo nos últimos 2 anos da minha universidade eu tive a rica oportunidade de convidado por um professor que estava fazendo um estudo. Esse professor era do Paraná, então a tese do estudo era entender se empresas que eram mais avançadas tecnologicamente tinham um resultado financeiro maior. Ao término desse trabalho, eu fui convidado para trabalhar como coordenador de logística de uma das fábricas, das grandes fábricas. Lá eu tive uma escola sensacional. Fiquei nessa empresa por mais ou menos 2 anos, passei primeiro por analista de custos, depois coordenador de logística de assistência técnica e depois coordenador comercial. Como diz na Bíblia, o bom filho a casa torna. Eu queria muito voltar para Goiás. Na época eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor de negócios para o Sebrae. Eu passei no processo de seleção deles para 3 grandes verticais de operação, só que nesse momento eu tive a oportunidade de estar com o Max. A Pacto era uma empresa ainda pequena, com 14 pessoas trabalhando, incluindo o Max e o Elmo, que eram sócios da empresa, e tinha um desafio, que era o desafio de crescimento. Era muito legal porque o Max, ele é uma das raras pessoas que acumulam muitos adjetivos positivos, e um deles é ser capaz de ter alta capacidade de desenvolvimento em tecnologia e ser bom com pessoas. Então o Max trouxe para mim o desafio de desenvolver um departamento comercial. A Pacto não tinha um departamento, porque se fosse para ser um vendedor eu não entraria. Eu queria desafios, eu queria a oportunidade de crescimento, eu queria algo que realmente me possibilitasse exponenciar aquele conhecimento, aquela vontade que eu desenvolvi ao longo da minha faculdade. 1º de julho de 2005 eu iniciei na Pacto. A Pacto era uma empresa que vendia licenças de software, não era software como serviço, isso não era comum no mercado. E com o passar do tempo eu percebi que aquilo não traria a escalabilidade. De 2007 para frente a gente começou a ter uma escala muito superior dentro da organização. Um dos maiores desafios, eu acredito que eu consegui junto com o Max resolver no início do nosso contrato. Quando o Max estava lá decidindo se me contratava ou não, a preocupação era se naquela época a remuneração que o Leonardo queria era possível ser paga. Eu desafiei o Max a uma condição de acordo, que foi o seguinte: eu falei, Max, você vai fazer um acordo comigo que você não desiste de crescer. Eu vou entrar, a gente vai fazer um trabalho, você na tecnologia, eu nas negociações, e eu sabia disso porque de alguma forma ele tinha me contado que em algum momento da empresa, antes de eu entrar na organização, eles tinham decidido parar de vender para organizar a entrega e tal. O dia de parar de vender chegou. E nesse dia estávamos na mesa eu, o Max e o Elmo, que era o sócio da época, tomando a decisão de parar de vender porque estava tumultuado, tinha muita coisa para entrega. E eu olhei para o Max, falei, Max, qual é o nosso acordo? O Max olhou para o Elmo, olhou para mim e falou, Léo, pode continuar vendendo, eu vou dar a solução que precisa. A Pacto tem um papel muito relevante no mercado. Às vezes as pessoas, consultores, as pessoas perguntam aquelas perguntas retóricas. Se a Pacto acabasse, o que aconteceria com o mercado? E o mercado não acabaria, é claro, ele se adaptaria sem a Pacto. Só que ele se adaptaria sem uma empresa que entrega tecnologia e serviço com muito relacionamento e com muita profundidade. A Pacto, desde essas histórias que eu acabei de contar, ela não trabalha para ser uma empresa marqueteira que fala que tem, que constrói a capa de uma tecnologia para marketear e vender. Nossa decisão sempre foi, vamos trabalhar para fazer aquilo que os clientes precisam para performar mais. Pacto é um agente de transformação desse mercado. Então o envolvimento com o cliente nasce nessa cultura real da entrega, do humano por trás da tecnologia, fazendo com que aquilo acontecesse. Então a empresa nunca perdeu e nunca vai perder essa essência de estar de fato a postos.
como CEO da Pacto, orgulho e certeza de que a nossa liderança, desde diretores, gerentes, coordenadores e todo o time de trabalho, está muito focado em fazer aquilo que nós precisamos para resolver cada vez melhor, mais inteligente os problemas do mercado, as dores dos nossos clientes. Trabalhar mais, conectar mais para ter mais convicções de que nós não estamos errando na direção. Eu acredito que qualquer empresário precisa trabalhar com muita intensidade e, naturalmente, precisa ter um esforço muito grande de que aquela intensidade esteja na direção adequada. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente tem feito até aqui. Então, eu não mudaria nada. Eu vejo uma empresa que realmente está alinhada entre seus pares de trabalho, seja diretores, sócios ou não, em entregar o melhor para o nosso cliente. Então, me orgulho muito dessa empresa e, de fato, vejo uma empresa que traça o caminho para o crescimento.